Já peço para que os irmãos possam abrir a Bíblia em Mateus 25. A nossa parábola se encontra lá. Enquanto eu abro o meu PowerPoint, vamos orar? Mais uma vez, né? Sempre bom orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Queremos te agradecer, Deus, por esse dia. Toma essa aula em tuas mãos. Queremos te louvar através dessa aula também, Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 25. Permaneça com ela aberta. Já pode lançar o slide aí? Olha, quando a gente fala em parábolas, né, os matemáticos, físicos de plantão, eles pensam nisso aí, ó. Pedro, que é isso, Pedro? O que Jesus está falando? Ele não sei, ele está falando por parábolas. E às vezes, quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, nós ficamos como os discípulos ali nessa tirinha, né? O que ele está falando? Eu não estou entendendo nada. Ele está querendo desvendar ou descobrir a raiz da equação? Não. Ou é uma representação gráfica de uma função de segundo grau? Não. A parábola que Jesus contava, ela tinha um objetivo. E o pastor Léo já falou qual era o objetivo dessa parábola na sua primeira aula. E qual era esse objetivo? Vai ser lançado aí, ó. As parábolas, elas servem para quê? Ih, está muito fraco. As parábolas servem para nos fazer o quê? Agora sim, até o final de março vocês vão saber isso. Porque vocês externaram com força. E agora vamos fazer uma pequena recapitulação também. O que você já entende ou já viu através da aula do pastor Léo, do Anderson, foi o quê? A parábola do... Vai passar, quer ver? Eu vou apertar o dedo aqui, vai passar. Não passou, tá com defeito aqui, ó. Ah, passou. Parábola do juiz iníquo e a parábola do tesouro e da pérola. E hoje nós vamos ver qual a parábola? Foi, viu, gente? Está funcionando. A parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens. É uma parábola assim um pouco conflituosa, porque ela traz alguns detalhes que, para nós, ou melhor, para a grande maioria, comete muito erro teológico ao interpretar essa parábola. E nós vamos caminhar por ela e vamos entender aquilo que Jesus falou, ou o porquê Jesus falou dessa parábola. Por que ele citou essa história, essa ilustração, para que os discípulos pudessem aprender a lição, fazer e praticar. Tá? Eu trouxe rapidamente aqui um quadro que eu estava montando nos meus estudos do livro de Mateus, e eu vou compartilhar com vocês. Se vocês quiserem tirar uma foto, pode tirar, fique à vontade, para quando vocês estiverem lendo o Evangelho de Mateus, ter mais ou menos isso em mente, tá bom?
lembrando que esse quadro ele não é exaustivo, tá? E eu trouxe mais ou menos esse panorama quando eu estava fazendo o estudo do livro de Mateus. Então, a nossa parábola, ela se encontra aqui, ó, ainda dentro do ministério de Jesus, no capítulo quê? 25. E a gente pode ver que tem 5 ou 6 sermões, dependendo dos teólogos, que baseiam todo o ministério de Jesus. Então, Mateus, ele é muito perspicaz ao apresentar esses sermões. Então, ele começa com o sermão da montanha, né? E termina no Monte das Oliveiras. E ele organiza dessa forma, isso é só para você poder ter um contexto do livro, ok? O Anderson falou na semana passada que o tema do livro é Jesus é o Rei dos Judeus. E é exatamente isso que Mateus quer mostrar. Tendo essas questões, o pano de fundo por trás, a gente vai olhar especificamente agora o capítulo 25. Vamos descer o avião, porque até então a gente está voando alto, está vendo a cidade lá de longe, pequenininha, né? Então agora a gente está se aproximando, a gente está descendo esse avião e vamos olhar agora, já está o que? O trem de pouso já está coisa, você já consegue ver a cidade melhor e aí você está vendo a cidade melhor, ok? Agora vamos para o aeroporto. Vamos para o texto? Então, o reino dos céus, eu vou ler por aqui, né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou 5 nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, dormiram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, logo chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse, ou melhor, é o texto que nós precisamos pensar. Todavia, a gente precisa entender o contexto dessa fala. O que está se passando para que Jesus possa dizer exatamente essa parábola? Se nós tivéssemos só esse pedaço da palavra de Deus, nós iríamos cometer algumas atrocidades bíblicas e a gente ia se perder. Portanto, para a gente poder entender, a gente precisa entender o contexto maior. Tá? Esse contexto maior é que vai dar base para mim e para você interpretarmos essa parábola. E qual é esse contexto maior? Antes de eu responder qual é esse contexto maior, eu quero informar o que a gente não deve fazer com uma parábola. O que a gente não deve fazer? Primeiro, que a gente pode incorrer em muitos erros. O primeiro detalhe é a alegoria. É alegorizar uma parábola. E provavelmente, ou possivelmente, você já alegorizou essa parábola, dizendo que o noivo é quem? Pode falar, o noivo é quem? Jesus, e é Jesus mesmo. A noiva é quem? A igreja, mas a noiva é a igreja no contexto de Novo Testamento, não nessa parábola. Até porque a noiva nem se fala mais ali, nem fala da noiva. Quem são as 10 virgens? Aí vai ter alguns que vão dizer assim:
as virgens somos nós, mas a noiva não é a igreja? Então, não faz sentido a gente alegorizar. Por exemplo, Agostinho, ele alegorizou um texto, uma parábola muito conhecida, que foi a do samaritano. Ele disse que o samaritano era Jesus, que o ferido era o Adão caído, que o salteador era o diabo, que azeite e o vinho são as ordenanças, que a casa onde ficou hospedada é a igreja. Então, ele está alegorizando. E quando a gente vai alegorizar, e não deve fazer isso, nesse texto, né, a gente vai ter que pegar todos os símbolos, todos os detalhes e tentar encaixar para poder dar certo. Então, a primeira coisa que nós não devemos fazer com uma parábola é alegorizar. Eu lembro, eu lembro que quando eu era mais jovem, bem mais jovem, né, eu ouvi essa mensagem e ali um erro, assim, que aconteceu, e eu por muito tempo acreditei, até ver que a interpretação estava errada. A pessoa virou, né, o pregador, né, e eu não quero expor, mas o pregador, ele disse que através dessa parábola é possível perder a salvação. O texto não está falando de perda de salvação. E eu cresci com aquilo em mente, fui para o seminário, fiz seminário, não aprendi nada disso também. E aí, com as leituras, com a questão da interpretação, foi tudo mudando na minha vida, de tal forma que eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. E está errado. Por quê? Porque o texto não está dizendo isso. Uma outra situação que eu ouvi um pregador, eu não sei se ele é muito conhecido aqui no sul do Brasil, mas lá no Rio ele é, porque passava muito na rádio, né? E ele virou e falou assim, eu sei a hora que Jesus vai voltar. E eu tenho base bíblica para isso. E aí, né, eu, adolescente, né, curioso, querendo saber, acho que qualquer adolescente tem disso, né? Muito curioso, tudo que vem para adolescente é fantástico. E aí ele virou e falou assim, ele vai voltar à meia-noite. Com base em que texto que ele disse que Jesus ia voltar à meia-noite? Qual que vocês acham? Esse. E aí ele misturou tudo, ele foi lá em Paulo, que cantava à meia-noite, e aí houve aquele terremoto, Jesus vai voltar à meia-noite. Ele taxou a hora que Jesus ia voltar. Olha que prepotência, né, do pregador, né? Outro erro muito comum, não só com parábola, mas com o texto de uma forma geral, é exatamente isso, né, que eu já venho falando, é dizer aquilo que ele não diz. Isso é um perigo. Por exemplo, nessa mesma passagem, como eu disse, o crente perde a salvação. Não, não perde. A parábola não quer afirmar isso, em hipótese alguma. Tá? E acaba que no contexto desse texto, a gente vai ver Jesus falando por 4 vezes. 4. Versículo 36 do capítulo anterior, 42, 44, versículo 50 e o versículo 13, dizendo que a hora ninguém sabe. Ora, Jesus disse isso por 4 vezes. Será que a gente já poderia pensar sobre algumas questões de alguns profetas, né, que se levantam aí dizendo, olha, Jesus vai voltar tal dia, tal hora, tal momento, e não pense vocês que a nossa mente não está começando a borbulhar nos dias de hoje, né, por conta disso. Haja visto que somos seguidores do Instagram, né? Eu acho que 90% seguem, tem a rede social do Instagram, e você deve ter visto lá, né? Nos Estados Unidos, OVNIs. Olha, e o pessoal falando de qual contexto? Desse contexto. Que no céu vocês verão, blá, 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 terão o quê? Terremotos. Olha esse que aconteceu na Turquia. E aconteceu tantos outros, além da Turquia. Ontem mesmo teve um, na Malásia, de 6,5 na escala Richter. Sempre teve. Está crescendo? Sim, mas também por conta da informação que a gente tem acesso. Então, há muitos erros, há muitos pesquisadores, profetas, numerólogos que vão nesse texto, ou a partir desse contexto, para poder desvendar a vinda de Jesus.
Mas, se nós estivermos parados exatamente nesse capítulo 25, que tipo de interpretação eu e você não teríamos? Então, qual é o contexto? Vamos dar uma olhada no texto anterior, capítulo 24. O capítulo 24 é o contexto maior. Ok, pode deixar aí mesmo. É o capítulo 24 e 25, faz parte de um contexto maior. Então, a nossa interpretação da parábola das 10 virgens, ela precisa surgir daí, desse capítulo. O que está sendo dito aí, né? Então, estamos diante de um sermão de Jesus no Monte das Oliveiras. Este sermão é um sermão, irmãos, profético. Eu não quero entrar aqui nos meandros de profecia, porque não é o meu foco da aula. Esse foco da aula vai ficar para o pastor Luiz, que está assumindo a igreja. Então, eu já passo a bola, né? É igual no futebol, eu sou igual a Arrascaeta, eu domino e lanço. Tá? Esses 2 capítulos são os últimos capítulos do grande discurso de Jesus, que Mateus, ele percebe 5 ou 6 sermões. E a linguagem é simbólica e aborda uma série de incidentes. Que incidentes são esses? Todas essas questões que a gente vai ver, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e ainda tem a parábola do bom servo, do servo bom e do servo mau. Opa, mas por que eu quero dizer que esse texto, ou essa parábola, ela faz parte do contexto do versículo 24? Vamos ver o próximo slide, já é o texto, né? Não, volta. Isso. Olha lá o que diz o verso 1 ao 4, parte A. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja o quê? Derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes. Percebam nesse texto a mudança de cenário. Ele estava no templo, agora ele está no monte. A mudança de público, ele estava falando às multidões e lançando, no capítulo 23, os ais, né, para os fariseus, os líderes religiosos. Então, há uma mudança no texto. E essa mudança agora do público vai para os discípulos. E há 3 perguntas, ou 2, dependendo do teólogo que você vai ler, e eu optei por 3, que são essenciais para o que Jesus vai responder no capítulo 24 e no capítulo 25. Lembre-se, é como se fosse um capítulo só. A divisão do capítulo, eu lembro que o pastor Léo falou sobre isso, não existia. Eles fizeram para que houvesse uma conveniência nossa na leitura. Mas o texto, ele não existe, essa divisão de capítulo. E aí, os discípulos fazem 3 perguntas, ou 2. Quais perguntas? Já passou. Deu a cola, agora já deu a cola. Pode ir lá, pode botar. Já deu a cola. Quais foram a pergunta? Eu percebi que vocês só respondem com cola, hein? Quando acontecerão estas coisas, qual será o sinal da tua vinda e o sinal dos fins do tempo? Interessante que Jesus ele vai responder de trás para frente. Opa, se Jesus vai responder de trás para frente, olhando para o texto, capítulo 25, qual a pergunta que Jesus então vai responder através da parábola? Não, olha a resposta ali do lado. Na parábola, que está no capítulo 25, Jesus vai responder uma pergunta para os discípulos.
Qual é a pergunta que ele vai responder através daquela parábola? Não. Eu vou recorrer aos universitários? A resposta está ali, gente. A primeira pergunta. Quando acontecerão essas coisas? Jesus, ele faz uma troca, ele inverte. Então ele vai responder a primeira pergunta por último. E essa primeira pergunta por último é justamente as parábolas, que são 3, que Jesus conta. Ok? E elas são essenciais. Vamos ver o próximo slide? O que a gente aprende com esse contexto? Porque eu não quero entrar em profecia. Tá? Não quero entrar na questão de profecia. O tema maior desse contexto, capítulo 24 e capítulo 25, é esse aqui, ó. Vocês podem repetir? Eu não quero pensar sobre profecia, mas a mensagem que percorre, independente da interpretação, que são 3, independente dessas interpretações, a ideia é para que nós fiquemos em alerta e fiéis enquanto aguardamos o seu retorno. E a fim de ilustrar, porque precisamos estar preparados caso a sua vinda se atrase, que na verdade não vai se atrasar, ele vai chegar na hora que ele tem que chegar. Jesus, ele conta a parábola das 10 virgens. Trata-se de 10 madrinhas de casamento, segundo o costume da época. E apenas as moças solteiras serviam como madrinha. E o que acontecia, né? Para Jesus contar essa parábola, não é tão diferente do contexto, porque os discípulos, eles não perguntam a respeito da parábola. A parábola está servindo para eles como uma ilustração vívida da cultura da época, para que eles possam dar uma resposta para essa própria pergunta que eles fizeram, ou para o que Jesus intenta ou intentava no seu coração. E essa resposta que os discípulos tiveram, através da ilustração, através da parábola, é a mesma resposta que nós precisamos dar a ele nos dias de hoje. A gente está vivendo esse turbilhão de coisas, né? E a gente precisa dar uma resposta para Jesus. Então, esse casamento, ele era grandioso, pela forma que Jesus descreve, era um casamento grandioso. Aqui é o grande banquete nupcial, sugerindo a ideia de que os noivos provêm de famílias importantes e que se trata de um evento altamente significativo. Se levarmos em conta o contexto, a volta de Cristo é um acontecimento, é um evento, ou será o único, ou o evento. Não é mais um evento no mundo, será o evento. E as famílias importantes estarão ali. Mas o casamento da época também é acometido por uma série de problemas que nenhuma noiva desejaria viver. Aqui, na nossa cultura ocidental, é comum a noiva se atrasar, nem que seja 5 minutos, porque a noiva é que vem ao altar. Na época de Jesus, nesse contexto, a noiva é que aguardava o noivo, e o noivo vinha pela cidade, adentrava. Por isso que alguém gritou na parábola: aí vem o noivo. Não vem aquele carro pomposo, né? Não, aí vem o noivo. E as madrinhas, né, essas 10 virgens, elas tinham que estar preparadas para ir ao encontro do noivo. Só que o outro problema é que está ficando muito tarde. O texto, a parábola, vai falar que era o quê?
meia-noite que ele chegou. Chegou tarde. Um outro detalhe é que o noivo, à noite, não tinha chegado ainda. Mas o casamento naquela época era muito comum ser à noite, ao cair da noite. Não meia-noite, mas ao cair da noite. Por quê? Porque aguardava o pessoal para o trabalho, retornar do trabalho e poder estar presente à festa, ao banquete nupcial. Então era muito comum isso. Só não era comum o noivo se atrasar tanto. Mas o noivo, na parábola, se atrasou. As virgens caíram no sono. Olha, elas tinham que estar o quê? De acordo com a mensagem central do contexto, elas tinham que estar em alerta. Mas elas caíram no sono. Além de cair no sono, a sua lâmpada cerimonial estava o quê? Se apagando. Olha o problemão. Elas não levaram o vaso com azeite para poder embebedar. E é um processo chato, porque para você manter a luz acesa, era de 15 em 15 minutos. Que você tinha que embebedar lá a tocha lá, a lamparina, para que pudesse ter luminosidade. Imagina esse processo desde o cair da noite até meia-noite. Para nós é horrível hoje, porque a gente quer tudo assim, rápido, tudo, fast food. Naquela época não era tanto assim, mas devia dar agonia, de 15 em 15 minutos ter que ficar botando azeite na lamparina para aquele negócio ficar aceso. E aí elas caíram no sono, 5 não tinha azeite sobressalente. Enfim, elas não tinham o mínimo que lhe coubesse para poder, o que era para elas terem feito. E um casamento à meia-noite, acentuado ainda pela chegada tardia do noivo, parece totalmente bizarro para nós. E não é. Então, nesse contexto, o que Jesus está contando é exatamente ou extremamente normal para eles. Não tem nada de diferente para eles. Eles não questionam, já disse isso, eles não questionam a figura de linguagem que Jesus usa para que eles possam obter uma lição e, a partir dessa lição, praticar. Eles não têm esse problema. Às vezes nós é que temos esse problema. Percebemos também que o foco narrativo está mais em cima do casamento das moças e do noivo. Por isso que a gente não pode alegorizar. Quem é a noiva? A noiva é a igreja que tem que estar esperando. Por isso que a gente não pode alegorizar. Tá bom? E como que era o casamento naquela época? Próximo slide. Vamos entender a parábola? A gente entendeu o contexto. Casamento era isso. Era dessa forma, era normal à noite. Não era normal o noivo se atrasar. Tanto. As virgens saíam aos encontros. Esse é o contexto. As virgens saíam ao encontro e vinha clareando a rua para que pudesse entrar no banquete nupcial. Essa era a função. Jesus está mostrando esse quadro bem vívido para eles e que agora é para nós também. E aí o processo do noivado e casamento no judaísmo do século I apresentavam 3 fases. Porque o foco está nesse casamento. A gente precisa entender em que fase está esse casamento. Tá? A primeira fase era a fase da promessa de casamento. E nessa promessa era formalizado através de um contrato. A pessoa fazia um contrato, ou havia um pagamento também feito pelo pai do noivo ao pai da noiva. Está aqui. Eles vão se casar. Já é o contrato. A segunda fase era o noivado. E nessa segunda fase, já começava a troca pública de votos e presentes entre o casal. E se um casal de noivo estava legalmente comprometido a casar, a união, nesse caso, só podia ser dissolvida pelo divórcio.
Mateus 1,19. Muito provavelmente não, José e Maria, quando ela foi gerada pelo Espírito Santo, Jesus ali no ventre dela, eles já estavam nessa fase, na segunda fase. Então é algo que poderia durar até 1 ano para chegar à terceira fase. E qual é a terceira fase? A terceira fase é a festa nupcial. Então, na parábola das 10 virgens, nós estamos em qual fase? Terceira. Qual fase? Terceira. Nós estamos na terceira fase. Nós já estamos na concretização de tudo aquilo que já vinha durante anos. Olha a importância. E o casamento só era plenamente consumado após essa terceira fase. Então, nesse caso, a parábola é o primeiro dia da festa de casamento. E a cerimônia de casamento? Vamos lá? Iniciava-se com a chegada do noivo e ele marcava o início das festividades. Como eu disse, a madrinha saía para recebê-los e acompanhavam ele com as suas lâmpadas ou tochas pelas ruas da cidade ou aldeia, até o seu destino. O início era sempre noturno, porque era normal, e nós já vimos isso. Tá? E ao olhar, quando essa notícia se espalhou de que o noivo está aí, o noivo chegou, as garotas irresponsáveis, né, as 5, né, despertaram do seu sono, saíram para tentar o óleo, só que à noite o empreendimento era bem difícil. Eu fico tirando por imagem aqui essa cidade, que é uma cidade pequena para mim, né, que a partir das 6 horas o trânsito diminui o fluxo vertiginosamente. E imagina ter que sair numa cidade que não, é menor do que a nossa para comprar o azeite. Elas sabiam que não ia conseguir. Ao que tudo indica, conseguiram, né? Porque elas voltaram, elas retornaram. E elas bateram a porta e pediram para entrar. Mas a porta, versículo 10, foi o quê? Fechada. Perderam a chegada. Por isso foram excluídas da festa nupcial. Deveriam ter se preparado para um possível atraso e não se prepararam. Finalmente voltaram e pediram que fossem admitidas à festa. Mas o noivo permaneceu firme. Elas haviam descumprido seu único dever como madrinhas. Agora estavam atrapalhando a celebração. Que terrível! A resposta do noivo é assustadora no verso 12. Ele vai dizer o seguinte: a verdade é que não o quê? As conheço. Essa resposta de Jesus, ela lembra, é um eco assombroso daquilo que Jesus dirá aos hipócritas religiosos no juízo final. Nunca os conheci. Veja a semelhança. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 23. E também lembra as palavras de Jesus, descritas em Lucas, capítulo 13, 24 a 28, que vai dizer assim, olha: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentaram entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, olha a semelhança, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. É semelhante ou não é? Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos, bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Ora, era madrinha, né? Ele conhecia. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dente, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus,
mas vocês excluídos. Perceba que a mesma fala assombrosa para aquelas virgens que não estavam preparadas, que não se encontraram fiéis, que não se encontraram alertas. Olha, a palavra, ela é dura. Não vos conheço. E aí, o que nós podemos aprender desse texto? Vamos lá? Olha aí. Preparados para o retorno. É claro que nós acreditamos, e sem ressalva, que a vinda de Cristo está o quê? Próxima. E ela se aproxima rapidamente. Olha o que diz Romanos 13, 11. Alguém pode abrir e ler em voz alta? Romanos 13, 11. O outro, abra em 1 Coríntios 7, 29 e outro em 1 Pedro 4, 7. Ok, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo, ele está enfatizando já a salvação futura, está chegando, está à porta. O outro que abriu em 1 Coríntios 7, versículo 29, pode ler. Paulo, aqui ele retoma o assunto e fala para viver uma vida não pensando aqui embaixo. Em outras palavras, olhando para a salvação que está por vir, a salvação futura. O que ele está falando? Que a volta dele se abrevia. 1 Pedro 4, 7. O que o texto está falando? Da volta de Cristo. Entende? Então a gente pode ver que, diante dessa parábola, precisamos estar preparados para o seu retorno. Eu lembro que, assim, na década de 80, né, eu ouvia muito dentro da igreja, gente. Olha, Jesus disse, foi nem Jesus que disse isso, de 2000 chegaremos, 2000 não passaremos. Quem nunca ouviu isso? E aí, né, você criança, cresce com aquele negócio na mente, cara, Jesus disse isso, mano, de 2000 não chegaremos, de 2000 não passaremos. E sabe qual era a minha oração, meus irmãos, nessa época? Senhor, permita-me que eu case. Olha, Papai do céu permitiu que eu casasse, tivesse 2 filhos. Agora a minha oração é, permita que eu veja os filhos dos meus filhos. Está vendo, irmão? E cada absurdo dizem que foi até Nostradamus que falou isso. E o pessoal fala, não, foi Jesus. Eu falei, vai procurar na Bíblia isso. Aonde está escrito isso? Se da hora ninguém sabe. Nada impede o retorno do Senhor. E é absolutamente essencial que estejamos preparados caso Ele retorne hoje. Então a parábola das 10 virgens nos ensina que precisamos o quê? Estar preparados para o retorno. Elas precisavam estar preparadas para o retorno. E o que mais? Permaneceu o quê? Fiéis. 2 Pedro 3, 8 a 10. Esse texto é lindo.
Amém. Um dia para o Senhor, aqui Pedro está fazendo o quê? Está fazendo ligação com Salmos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. O que isso tudo significa para nós? Que o tempo do Senhor é diferente do nosso, e Ele sabe exatamente o tempo que Ele irá retornar. Porque Ele é o Senhor soberano sobre o tempo. Dessa passagem e dessa explicação, a gente poderia tirar muitas outras aplicações. Por exemplo, não importa o tempo que a gente esteja vivendo hoje, o Senhor é soberano, o Senhor cuida, o Senhor sabe exatamente o que Ele faz. Ele não perdeu. Ih, caramba, entrou a Covid, o que eu vou fazer? Agora o pessoal já está falando aí da pandemia. Que venha. Não que eu queira, né? Mas se tiver que vir, vai estar no controle. Mas o Senhor, Ele irá voltar. Entretanto, precisamos estar o quê? Preparados. Quer Ele volte agora, quer espere o quê? Outros 1000 anos. E enquanto esperamos, precisamos permanecer fiéis às nossas responsabilidades. Prontidão verdadeira é assim. É diametralmente oposta ao escapismo daqueles que fogem, se mudam para o topo de uma montanha e lá esperam sem fazer nada pelo ressoar da última trombeta. Quantas seitas não foram assim? Tinha uma lá nos Estados Unidos que o pessoal se enclausurou e morreu todo mundo. Aí tinha até o pessoal fazia também na década de 80, 90, Jim Jones, alguma coisa assim. Porque o pessoal acreditou a partir desse texto, desse contexto. Vamos ficar reclusos, por quê? Porque Jesus está voltando, vamos esperar a última trombeta. Não tem que ficar recluso. A gente precisa sair, precisa falar do Evangelho. Dá mais um clique. Vamos ler de novo o contexto? A mensagem qual é? Até o final do ano, isso vai estar gravado no seu coração. Ou até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, né? Vamos às breves e rápidas aplicações. E eu não poderia fugir. Ficou pequeno, né? Estejam alerta porque Cristo está voltando. A mensagem da parábola é simples. Cristo, o noivo, está vindo. Ele pode chegar mais tarde do que esperamos. Na nossa concepção, pode ser que esteja tarde, mas não na de Cristo. Lembre-se, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. Precisamos estar preparados para essa possibilidade. Isso significa permanecer acordado, alerta e pronto para Ele, independente da hora que Ele chegue. Na verdade, na medida em que o tempo passa, a sua vinda se aproxima. A necessidade de permanecer alerta aumenta e não diminui. O que temos visto é crentes que estão se tornando dorminhocos nesse ponto, né? Igual as 5 virgens insensatas. Está demorando. Não vai vir agora, não. Eu vou ficar quietinho na minha. Eu vou na igreja só domingo e está tranquilo. Não, você precisa permanecer o quê? Alerta, vigiando, com sobriedade. A única hora em que podemos nos preparar é agora. Não adianta, depois que Ele voltar, querer comprar o azeite, querer se preparar para aquilo que você já era para estar preparado. Não. Essa é a hora. A sua chegada será repentina e todos os textos proféticos sobre a vinda de Jesus mostram isso. Será repentina. Sinalizará o fim de qualquer oportunidade. E aqueles que não estiverem prontos quando Ele chegar, será excluído completa e permanentemente da festa nupcial.
Trata-se de uma exortação extensa de Jesus aos discípulos. Via de regra, também trata-se de uma exortação para nós hoje. Mas uma exortação como... aí eu vou dizer, não porque está escrito, né? Mas porque eu entendo dessa forma. Uma exortação carinhosa do Senhor Jesus. Uma exortação, não um puxão de orelha, mas uma exortação de amor. Um conselho. Um aconselhamento de Jesus. Estejam prontos. Estejam firmes. E Jesus conta 3 parábolas em sequência. 3 parábolas nesse contexto. E todas elas vocês vão ver que é exatamente estar preparado para o dia do Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Dá mais um clique e vamos terminar nossa aula. Então, a mensagem central para nós hoje, para que a gente possa sair daqui e ir para o nosso lar, almoçar e pensar até a volta de Cristo, é que a gente precisa estar alerta e fiel enquanto aguardamos o seu retorno. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça essa verdade ecoar na nossa vida todos os dias e a gente esteja alerta, preparado e firme para a volta do Senhor.